Tudo pronto, tudo preparado, mais uma belíssima história. Olha, a história de hoje está simplesmente maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai amar. Mas antes que você se empolgue com a história, entra dentro da história comigo, porque é assim, né? A gente entra dentro da história aqui nesse canal. Antes que isso ocorra, eu quero pedir para você agora, olha, uma questão de amor por mim. Eu quero que você se inscreva agora aqui no canal. Por favor, isso vai fortalecer o canal, isso vai dar uma moral para o canal junto ao YouTube, para que ele seja recomendado. E assim o nosso canal novo possa crescer. Aproveita, como você confia no nosso trabalho, e já dá o joinha, já dá o seu positivo, que para nós também é muito importante junto ao YouTube. Não custa nada você se inscrever, mas não se limite em apenas você se inscrever. Faz um pouquinho mais por mim. Avisa aquela tua filha, o teu filho, a vizinha da esquerda, a vizinha da direita, para que eles também se inscrevam, a vizinha da frente, a vizinha dos fundos, para que eles também se inscrevam aqui no canal. Por favor, vai fazer isso? Posso confiar? É? Então, isso posto, eu convido você para que viva comigo essas emoções. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história magnífica aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Iago. Eu não vou falar de cara a minha idade, eu vou no final da minha história revelar, mas eu quero dizer que tudo que eu vou contar aconteceu quando eu contava a partir de 12 anos de idade. 12. Na época, eu era o mais velho de 5 irmãos, apertados, morávamos dentro de um barraco com cheiro de mofo, mas sabe aquele verdinho musgo assim do mofo? Eu via como esperança. Até isso de fato acontecia. Tínhamos tão pouco, olha, quase nada, até parecia coisa de luxo, sabe? Mas a gente tinha uma coisa que nem a chuva levava embora: amor de verdade. Amor de verdade um pelo outro. E como o amor é importante. Vivíamos num terreno baldio, na periferia, num barraco de madeira, telhado de zinco enferrujado. Quando chovia, era como se o céu abrisse a boca para chorar junto com a gente. Goteiras pingavam na nossa cabeça, nos nossos cobertores finos, na nossa comida. Aliás, comida quando tinha. Para ser bem sincero, às vezes até uma gotinha mais de água fazia com que o feijão rendesse um pouco mais. O chão virava lama e a gente tentava salvar nossos cadernos da escola colocando em cima de tijolos, ou então pertinho depois do fogão, com aquele cuidado para secar, mas não pegar fogo. Eu e o Tiago, veja, os nossos nomes são parecidos. Eu sou Iago e o meu irmão, esse era Tiago. Esse irmão, ele veio logo após o meu nascimento. Então, naquela época, a mamãe imaginava que ela teria apenas o Iago e o Tiago. Seria uma dupla. Mas, obviamente, que pelo que eu revelei, vocês já sabem que passou, era mais do que uma dupla. O meu irmão, eu já estava com 12, ele tinha 9 na época. Então, viramos homens, eu diria que antes da hora. Saímos da escola, direto para os semáforos, com vidros de detergente, panos sujos, tentando ainda limpar o para-brisa por moedas.
Às vezes, com sorte, alguém dava uma nota de R$2 ou uma moeda. Era uma festa. Mas na maioria das vezes era bronca. Não, menino, não, menino. Não vem com isso pro meu para-brisa. Aí, olha o que você fez, menino. Olha o que você fez. Eu, com aquela cara sem graça, eu dizia: Senhor ou senhora, é para limpar. Limpar, você acabou de sujar tudo. Assim era a nossa vida, sabe, Paulinho? Fabiano era outro irmão, o mais novo. Ele tinha só 4 anos de idade. Chorava de fome às vezes e dizia que ele sonhava com pão com manteiga, coisa que a gente só via na televisão, não nossa, porque não tínhamos, na televisão de algum vizinho ou de alguma loja. Diogo tinha 7. O Oliver tinha 6. E passávamos o dia brincando com brinquedos improvisados. Tampas de garrafa viravam carrinhos, pedaços de pau viravam espadas. A minha mãe tinha um nome sofisticado. Pra gente pobre, a minha mãe dizia que ela tinha um nome chique. O nome da minha mãe, Penélope. Ah, dona Penélope, ó. Ela falou: olha, eu tinha tudo para ser simplesmente Maria. Mas eu, sei lá, por cargas d'água, meus pais me deram esse nome chique, Penélope. A minha mãe era tudo, coitada, mas ela tinha uma deficiência que a limitava bastante. A minha mãe era cega. Mas mesmo cega, ela sabia quando a gente estava triste. Ela tinha uma sensibilidade tão aflorada, ela ouvia os nossos passos e dizia: Iago, que foi, filho? Pelo jeito seu dia foi ruim hoje. Olha a sensibilidade dela. E eu, às vezes segurando o choro, mentia: foi bom, mãe, eu ganhei R$3 hoje. Deu para comprar o pãozinho. A senhora quer, mãe? Ela sorria, como que se enxergasse o mundo. E talvez até enxergasse mesmo, só que de outra forma, de outro jeito. O meu pai, seu Genivaldo, estava desfinhando. O câncer não dava trégua para ele. Antes ele era um homem forte, carregava saco de cimento nas costas, mas depois ele mal conseguia levantar da esteira onde ele dormia. Tossia e eu me lembro que ele cuspia sangue, sabe? Ele tinha febre, todas as noites ele tinha febre, mas nunca reclamava. Sempre dizia: não chorem por mim, meninos. A tristeza de vocês acaba me matando mais rápido. Não chora, não sofram por mim. As assistentes sociais passavam lá. Tinha uma que vinha até toda semana, mas elas olhavam ao redor, anotavam coisas num caderninho, e uma delas, com cara de quem nunca passou frio, dizia: se essa situação não melhorar, vamos ter que encaminhar as crianças para um abrigo. A palavra abrigo fazia minha mãe chorar escondido. Ela dizia que preferia morrer do que viver sem a gente. E a gente? A gente se abraçava de noite, todo mundo juntinho, como se isso fosse o bastante para espantar o medo de ser arrancado daquela família que já era tão judiada, tão maltratada, tão quebrada. E quando a gente se abraçava de noite um no outro, não havia de fato cobertor melhor. Tudo se aquecia. Eu me lembro de uma madrugada em especial. A chuva não dava trégua naquela madrugada. O nosso telhado parecia prestes a desabar. Meu pai teve uma crise de dor tão forte que ele gritou. O Tiago correu até mim e falou: Iago, o pai, ele está piorando, Iago. Corremos até ele. Papai estava pálido, suando. A minha mãe, com os olhos perdidos na escuridão, segurava a mão dele e orava baixinho. A gente não tinha dinheiro para remédio, nem mesmo para um ônibus para levá-lo até o hospital. Eu me senti pequeno, inútil. Mas Tiago, o meu irmão, ele apertou a minha mão e falou: a gente vai dar um jeito, Iago. Iago, a gente sempre dá um jeito. Era por volta de 3 horas da manhã.
A chuva ainda batia forte no telhado e a cada pingo parecia mais pesada. De repente, meu pai, ele soltou um gemido. Tadinho, ele queria esconder que estava doendo, sabe? Ele gemia, às vezes baixinho. Ai, ai. Mas dessa vez ele soltou um gemido diferente. Foi mais alto, foi mais sentido, foi mais fundo, foi mais sofrido. E eu e o Tiago pulamos da coberta, escorregando no barro do chão da sala. Mãe, eu gritei, o pai está muito mal, mãe. Ela, minha mãe, mesmo sem enxergar, se arrastou até ele como se tivesse a visão de uma águia. Ajoelhou-se ao lado do papai, ladeando o rosto dele. Estava quente demais. O suor escorria, os lábios estavam roxos. Iago, filho, a gente precisa levar o seu pai para o hospital e tem que ser agora, Iago. Mas como, mãe? Não tem ônibus agora. Tá tudo alagado, tá chovendo muito. Então vai a pé, filho. Mas não deixe o teu pai morrer aqui. Não permita que o seu pai morra aqui, porque vai ser uma judiação. Pelo amor de Deus, filho, faça alguma coisa. Ajuda o seu pai, coitadinho. Eu respirei fundo. Eu tinha medo, mas o medo já era parte da nossa rotina. Tiago, meu irmão, me ajudou a improvisar uma espécie de maca com um lençol e um pedaço de compensado que a gente usava para fechar a janela na noite. Diogo, mesmo pequeno, ajudou a empurrar o meu pai com cuidado para aquela maca improvisada. Oliver e Fabiano choravam. A minha mãe também, mas em silêncio. Um choro que parecia que vinha da alma da mamãe. Enrolamos o corpo frágil do papai num cobertor e saímos no meio daquela tempestade que parecia mais fraca naquela hora. Era longe. A gente morava num canto esquecido daquela cidade. O hospital público mais próximo dava pelo menos 1 hora de caminhada. Não, digamos que com tempo bom, uns 40 minutos, mas com aquela chuva e ainda carregando o papai, mas não tinha escolha. Tiago carregava um pedaço da maca e eu levava o peso maior. E a cada passo meus braços ardiam, os músculos, eles estavam latejando, sabe? A lama entrava no tênis furado e eu sentia o meu pé gelado. Mas eu só pensava, só mais um quarteirão, só mais um quarteirão. A gente chega, só mais um quarteirão. No meio do caminho, quando eu achei que eu não fosse mais aguentar, uma Kombi velha encostou devagar. A porta lateral da Kombi se abriu com um rangido e lá de dentro saiu um homem de barba branca e um olhar bondoso. Ei, moleques, pra onde estão indo com esse homem aí? Pro hospital, moço. É o nosso pai. Ele tá mal. A gente acha que ele tá morrendo. O homem nos olhou por uns segundos. Depois abriu a porta da Kombi. Entra aí. Eu vou ajudar. Vamos levar ele lá. Não é hora de andar a pé com essa chuva ainda. Eu e Tiago nos entreolhamos desconfiados. Mas o desespero falou mais alto. Nós entramos. Ele nos deu uma toalha, ofereceu água. Ele era um entregador de uma empresa, mas naquela madrugada não tinha mais mercadoria nenhuma para entregar. Só a intuição. O meu nome é Miguel. Ele falou, se apresentando. Eu parei porque eu sou pai também. Eu nunca queria deixar um pai morrer no meio da rua. Vamos que eu vou ajudar vocês. Chegamos ao hospital. Foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo parecia uma eternidade. A maca improvisada, os gritos da recepção, o corredor lotado. Uma enfermeira nos afastou com firmeza. Fiquem aqui fora, crianças. Vamos fazer o que pudermos, tá? Mas vocês esperam aqui. Eu abracei o Tiago. Os nossos joelhos tremiam. Eu não sei se tremiam de frio ou tremiam de medo. Seu Miguel ficou do lado de fora com a gente por horas.
até que o sol nasceu. Quando a médica saiu, o rosto daquela médica dizia tudo. Eu não queria escutar, mas ela falou mesmo assim. É pai de vocês, é? É irmão do senhor Miguel, né? Não, senhora, eu estou acompanhando os meninos. É pai deles, né? Sim, é o pai deles. Eu lamento muito em informar, mas ele chegou muito mal aqui no hospital. Não houve o que fazer. Ele não resistiu. Ele está morto. O homem morreu. Tiago caiu de joelhos. Eu fiquei parado. Um buraco se abriu dentro de mim e eu escorreguei para dentro desse buraco. Era como se alguém tivesse apagado a última luz do nosso barraco. E a mãe? E a mãe, como é que eu vou falar isso para a mãe agora? Como é que eu vou contar isso para ela? Seu Miguel, o dono da Kombi, um homem bom, se aproximou. Me deu um papel dobrado com o seu número. Olha, se precisarem de mim, esse papel aqui tem meu telefone. Me liguem, qualquer coisa que vocês precisarem. Tá bem? Eu voltei para casa com o Tiago, com a maca e o lençol vazio. A gente não falava, só andava. A dor era tão grande que parecia que o corpo tinha esquecido de chorar. A mãe estava sentada no mesmo lugar, as mãos no colo, esperando. Quando ela escutou os nossos passos, virou o rosto na nossa direção. Iago, me fala, filho, como está o seu pai? Ele está bem? E respirei fundo, fechei os olhos e com a voz mais firme que eu conseguia, eu respondi. Mãe, agora ele está descansando, mãe. Está descansando de verdade. Ela entendeu. A minha mãe, apesar de cega, era uma mulher muito sensível e inteligente. Ela só inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo uma música muito triste que só ela conseguia escutar. A mamãe então chorou. Pela primeira vez ela chorou alto. Ela sempre chorava muito baixinho. Era um choro sufocado, desta vez não. O choro foi sentido, foi alto. Os outros meninos vieram correndo e nós nos abraçamos como um nó apertado de amor, de dor, de desespero. Naquela noite, o teto pingou sobre a gente e pela primeira vez ninguém se importou com os pingos. Depois que o papai partiu, alguma coisa dentro de mim também mudou. Não era só a tristeza. Era como se o mundo tivesse me empurrado para frente, sem me dar um tempo para respirar. Eu não podia ser criança e nem queria mais ser criança. Na segunda-feira seguinte ao enterro, eu acordei antes do sol nascer. Peguei o tênis furado, a camiseta mais inteira que eu tinha, e eu fui para o centro da cidade, onde às vezes contratavam moleques para ajudar na feira. Carregava uma caixa, lavar um carro. Eu precisava de algo fixo, alguma coisa que me desse um dinheirinho de verdade, porque agora eu era o homem daquela família, apesar de ter apenas 12 anos. Passei horas andando e perguntando em cada esquina: precisa de ajudante? Quer um menino para trabalhar? Já tem ajudante? Volta semana que vem. Uma respondeu: quer carpir esse quintal? Tá precisando mesmo, mas agora não posso. Volta depois. Você é muito novo, menino, para trabalhar. Você tem RG? O dia foi passando e eu sem sorte.
Quando eu já estava quase voltando para casa, frustrado, e eu não tinha arrumado nada, eu ouvi uma voz num beco perto da rodoviária. Ei, menino! Ô, moleque! Tá procurando trampa? Virei devagar. Era um cara alto, de boné, barba por fazer, um dente de ouro brilhando quando ele sorria. Respondi para ele: sim, eu tô assim. Respondi tentando parecer seguro. Meu nome é Batista. Eu tenho uma borracharia ali atrás. Eu tô precisando de um moleque como você para limpar, lavar ferramenta, vigiar à noite. Eu pago na hora. Na hora? Uma pontinha de dúvida me passou na cabeça. Mas fome fala mais alto do que juízo, né? E meus irmãos precisavam comer. E eu agora era rimo de família. Eu era mais do que nunca o homem daquela casa. Fui com o Batista. O lugar que ele me levou era apertado, cheio de pneus velhos, um cheiro forte de graxa misturado com pinga. Eu comecei ali lavando umas peças, limpando o chão, separando coisas enferrujadas, cortando câmera de ar em quadradinhos. Ele dizia que era remendo. Ele me deu uma tesoura e me ensinou como cortar. No fim da tarde, ele me deu R$20. 20. Para mim aquilo era ouro. Meu Deus do céu, quando eu peguei R$20, aquilo era ouro. Se for bom menino, tem mais amanhã, ele disse e falou rindo, com um cigarro na boca. Eu voltei para casa com aquele dinheiro no bolso, para mim um dinheirão. Comprei um pacote de arroz, 1 litro de leite, comprei pãozinho. Não se assuste não, R$20 naquele tempo tava. Quando eu entreguei na mão da mamãe, ela chorou. A minha mãe chorou de novo e falou: você não devia estar fazendo isso, Iago. Você só tem 12 anos, meu filho. Mãe, mas se eu não fizer, quem é que vai fazer, mamãe? Tá aí, eu quero que a senhora fique feliz. Nos dias que se seguiram, eu continuei trabalhando com o tal do Batista. Só que aos poucos eu percebi que a borracharia, ela não era só borracharia. Não era. De vez em quando apareciam uns homens de carro. E não era carro velho, não, carro novo, sabe? Carro bom, carro até importado. Aí esses homens entregavam os pacotes para o Batista. Eles falavam baixo, olhavam para mim com desconfiança. O Batista, ele escondia aquela conversa de mim, ele nunca falava perto de mim. Uma vez ele até falou para um homem: cuidado com o moleque aí. Até que numa quinta-feira, o Batista me chamou num canto. Ô Iago, seguinte, eu confio no seu moleque. Então eu estou precisando que você leve uma caixinha que eu tenho aqui até a Avenida 18. Dá na mão de um cara chamado Nego Duda. Você vai entregar para ele. Ali pertinho tem o ponto final do ônibus. Ele vai estar te esperando lá. Nego Duda. Aí ele vai te dar um outro pacote e você traz para mim. Vou te dar R$50. Escuta aqui. R$50, mas é para você cumprir exatamente como eu estou falando. Eu até congelei quando eu escutei. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu não era besta. Eu só tinha 12 anos. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas R$50? Ai. Nossa. Naquele tempo dava para comprar leite, dava para comprar sabão para minha mãe lavar roupa, dava para comprar arroz, feijão, óleo. Dava. Eu estava com a mão que até tremia de frio. Até parecia que estava fazendo esse frio todo. Não estava, era medo, sei lá o que era. Eu fiquei então empolgado para ganhar os R$50. Mas fiquei congelado, porque eu sabia que
Alguma coisa errada tinha. Eu fui. Fiz exatamente o caminho indicado por ele, a Avenida 18, e fiquei no ponto final da Avenida 18, com aquela caixa na mão, parado e o coração batendo no pescoço. Eu senti o coração pulsar no pescoço. De repente surge um homem de boné, casaco preto, me olhou de cima a baixo. Ei, moleque, veio da borracharia do Batista? Assenti com a cabeça. É pra mim? Eu assenti com a cabeça de novo. Entreguei a caixa para ele. Ele deu uma outra menor para mim. Eu perguntei o nome para confirmar. Como é que se chama? Fala que é o Nego Duda. Tá? Ó, moleque, agora corre que a polícia tá na área, hein? Quando ele falou assim, ô moleque, agora corre que a polícia tá na área, foi aí que eu tive a certeza absoluta de que aquilo que eu estava fazendo era muito errado. E quando eu dei mais alguns passos com a caixa que o Negro Duda me entregou, eu escutei, sabe, umas sirenes, um barulho assim de polícia que parecia que vinha mesmo na minha direção. Meu sangue gelou. Eu vi 2 viaturas virando a esquina e não pensei. Eu corri, entrei numa viela, pulei um buraco, escorreguei na lama. Eu não lembro nem como eu cheguei em casa. Cheguei suando com o pacote nas mãos, mas não voltei para a borracharia. Joguei tudo aquilo num terreno baldio e chorei escondido. Eu quase entrei num mundo sem volta por R$50. Naquela noite, eu nem dormi e tomei uma decisão. No dia seguinte, antes de eu ir para a escola, eu procurei o seu Miguel, o dono da Kombi. Lembrei do papel que ele tinha me entregado e telefonei para ele do orelhão da esquina. Eu tinha fichas. Alô? Seu Miguel? Seu Miguel é o Iago, o filho do Genivaldo. Isso, eu mesmo. O senhor lembra, né, de mim? É claro que lembro, filho. Tá tudo bem? Não, seu Miguel. É por isso até que eu tô ligando. Que foi, filho? O que aconteceu? Ô, seu Miguel, eu quase que me meti numa coisa muito errada. Mas eu não quero isso para mim e nem para os meus irmãos. Será que o senhor pode me ajudar? E do outro, do lado da linha, silêncio. E depois ele respondeu: pode me passar o endereço de vocês? Eu vou até aí. Na manhã seguinte, depois da ligação para o seu Miguel, eu senti um alívio no peito, como se algo bom estivesse vindo lá da frente. Mas nem tudo na vida espera a gente se recuperar. Eram quase 9 horas da manhã quando bateram no portão do barraco. Não era batida, era quase um soco. Penélope! Senhora Penélope! É o conselho tutelar. Precisamos conversar com a senhora. Eu estava, lavando umas roupas no balde com a mamãe que escutava radinho de pilha no volume baixinho. Ela adorava aquela rádio naquele horário. Na hora ela parou e apertou a minha mão. Eles vieram de novo, ela sussurrou. Fui até a porta e abri. 2 mulheres com cara de cansaço e um homem de terno e gravata estavam ali. Eles olhavam para dentro do barraco como se a gente fosse mato. Bom dia, eu falei com a voz embargada. Iago, né? Você mesmo. Cadê a sua mãe? Aqui. A mãe respondeu, tateando até a entrada, de chinelo gasto e vestido surrado. Senhora Penélope, infelizmente a situação aqui se agravou. O pai dos meninos faleceu, o barraco não tem condições sanitárias mínimas e há suspeitas de que o Iago esteja trabalhando em condições ilegais. E recebemos uma denúncia anônima ontem à noite. Eu arregalei os olhos. Será que foi
O Batista, o dono da borracharia? Será que foi o tal do Nego Duda? Será que eles me entregaram? A mãe se agarrou no meu braço. Meus filhos não estão passando fome, não, senhora. Não, senhor. Eu os ensino a rezar, a respeitarem as pessoas mais velhas e ensino eles também a se ajudarem. Eu sou cega, sim, mas eu sou a mãe deles. Eu ainda sou a mãe deles. Olha, compreendemos o seu esforço, senhora. Nós compreendemos tudo isso, mas temos um mandado. As crianças precisam ser levadas para um abrigo temporário, enquanto avaliaremos a possibilidade de retorno deles. Disse o homem de paletó e gravata, abrindo uma pasta grossa. Mas ninguém vai sair daqui não, senhor. Eu gritei, fiquei na frente da porta, porque na verdade eu estava assumindo aquele papel do homem da casa. Tiago, o meu irmão, apareceu na porta do quartinho com o olho cheio d'água. Diogo e Oliver estavam sentados no chão com um carrinho de brinquedo quebrado. Fabiano, o menor, dormia no colo da mamãe com a chupeta furada. A mulher mais nova se abaixou para falar comigo como se eu fosse um bicho arisco. Iago, a gente não quer machucar aqui ninguém, mas vocês não têm mais um adulto responsável e que trabalhe para sustentá-los. Eu sou responsável, moça. Eu trabalho sim. Eu cuido deles. A minha voz saiu rasgada de tanto esforço. Só que exatamente naquele momento eu ouvi passos apressados vindos da viela. Esperem! Esperem! Gritou uma voz masculina. Quando eu olhei, que eu vi que era o homem da barba branca, o dono da Kombi. Era ele. Era o seu Miguel. Ofegante, ele vinha correndo, suado, com uma mochila nas costas. Esperem, eu sou amigo da família. Gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Miguel, eu sou assistente social registrado e sou ex-coordenador do CRAS, na Zona Sul. Esses meninos não vão a lugar nenhum sem antes a gente conversar direito, tá? O homem do conselho tutelar franziu a testa. Olha, o senhor está interferindo num processo oficial assinado por um juízo. Eu estou garantindo para que vocês não cometam uma injustiça. Vocês já olharam o histórico escolar desse garoto, o Iago? O boletim do Iago? Já ouviram a vizinhança aqui? Esses meninos não estão largados. Estão vivos, estudando, unidos. Tudo bem, são pobres sim, mas tem essa senhora, a mãe deles, uma grande mulher. A tensão ficou tão tensa que não dava para ouvir o chiado do rádio velho da mamãe que continuava ligado. Depois de alguns minutos de discussão, os agentes deram um prazo: 48 horas. Se não houvesse uma mudança concreta, viriam nos buscar. Quando foram embora, a minha mãe se sentou na beira do colchão e ficou muda. Mãe, a senhora não vai perder a gente não, viu, mãe? Eu juro por tudo que o pai deixou. Ela puxou para perto a minha mãozinha e chorou baixinho, me recostando no peito dela depois. Eu também chorei. Seu Miguel, o dono da Kombi, o homem de barba branca, olhou em volta e suspirou. A gente não tem tempo, mas eu tenho um plano, meninos. Naquela tarde, seu Miguel nos chamou para sentar no quintal do barraco, bem ali perto das goteiras emendadas com sacola. Ele falou baixo, mas cada palavra parecia um trovão dentro de mim. Iago, eu tenho um contato. Ele é juiz da infância e juventude que já ajudou famílias como a de vocês. Mas é arriscado. A única saída para manter os seus irmãos com a mãe é você. Você tem que ser emancipado. Você já escutou falar disso? Eu franzi assim a testa. Emâncio o quê, seu Miguel? Emancipado. Eu vou te explicar.
Ser emancipado significa que legalmente você vira responsável por você mesmo e ainda por eles, mas precisa de um tutor até você completar 18 anos. Faz assim: eu me comprometo a ser o seu tutor. E isso o seu Miguel vai impedir que levem os meus irmãos da mamãe? Ele assentiu devagar. Sim, pode impedir, mas você vai ter que assinar papéis, fazer compromissos com a justiça, se comportar como adulto, você vai ter que trabalhar, estudar e cuidar de tudo. Tiago, que ouvia tudo calado, perguntou: ele vai parar de ser nosso irmão e virar nosso pai? Não, Tiago, isso nunca. Eu falei olhando para ele: eu vou continuar sendo o Iago de sempre, só que mais forte, né, seu Miguel? Seu Miguel também assentiu. A mãe, que até então estava calada, pegou de novo a minha mão. Se você quiser, eu deixo sim, Iago, mas só se for por amor e não por medo. Eu engoli seco e respondi: mamãe, eu quero, eu assumo o que for, pelo pai, pela senhora e por eles, meus irmãos. Naquela semana, tudo então aconteceu, mas foi tudo rápido. Seu Miguel, ele tinha realmente o caminho, ele tinha moral. Ele se virou para reunir documentos, laudos médicos do papai, meu histórico escolar, do Tiago, provas de que a gente fazia bico por necessidade e não por exploração. O juiz aceitou nos ouvir em caráter de urgência. Fomos num fórum na Kombi famosa do seu Miguel. Eu estava com uma camisa emprestada do seu Miguel, meu cabelo alinhado com gel, o coração saindo pela boca. No tribunal, o juiz era um senhor calvo, de olhos fundos, que me olhou por cima dos óculos. Iago, né? Iago, você entende o que isso significa, Iago? Sim, senhor. Eu entendo que se eu não fizer isso, os meus irmãos serão separados da minha mãe. E isso eu não quero não, seu juiz. A minha mãe já perdeu a visão, coitada. E perdeu também o meu pai. Ela não pode mais perder nada, sabe? E perder os filhos, nossa, seria o fim para ela. O juiz ficou em silêncio por longos segundos. Depois ele olhou para o seu Miguel. E o senhor, seu Miguel, garante que será um tutor responsável do menino e da família? Com todas as minhas forças, meritíssimo. Seu Miguel respondeu. No final da audiência, o juiz bateu o martelo e falou: emancipação concedida, em caráter provisório ainda. Acompanhemos de perto. Na volta para o barraco, o céu estava limpo pela primeira vez em dias. A mãe me abraçou forte quando o seu Miguel deu a notícia. E pela primeira vez desde a morte do papai, eu vi um sorriso verdadeiro no rosto da mamãe. Depois da audiência, a vida não ficou fácil, mas ficou possível. Com o papel da emancipação na mão, seu Miguel me levou pessoalmente até o supermercado da Vila Nova, onde o gerente, um senhor chamado Humberto, estava precisando de um menino para fazer reposição de mercadoria nas prateleiras, para ajudar no supermercado. O senhor jura que eu vou trabalhar dentro do mercado agora? Vou mesmo? Já trabalhou com isso alguma vez, menino? Perguntou o gerente ou o dono do mercado, me olhando assim com uma certa desconfiança. Eu já andei muito dentro de supermercado ajudando as mulheres levarem carrinho ou então uma sacola para casa, mas eu ainda trabalhar dentro do supermercado assim diretamente é a primeira vez. O dono do supermercado riu pelo nariz e fez um sinal com a mão. Começa amanhã então. Vai ganhar por enquanto pouco, mas seu ganho é certo. Quando eu peguei aquele meu primeiro crachá com meu nome escrito direitinho, Iago Nascimento da Silva,
eu me senti um próprio doutor. Senti uma coisa quente no peito. Era orgulho, coisa rara por aí. Na mesma semana, seu Miguel apareceu em casa mais animado do que de costume. Ei, Iago e Dona Penélope, lembra daquele congresso de saúde que eu ia fazer a palestra? Eu falei sobre a história de vocês lá. E um oftalmologista de São Paulo, o Dr. Elton, pediu o seu contato, Dona Penélope. A minha mãe levantou o rosto surpresa. Eu, São Miguel, mas por quê? O oftalmologista quer ver a senhora. Ele disse que tem algum problema de vista que tem chance de recuperação. Depende sempre do tipo de cegueira que a pessoa sofre, né? Ele vai fazer uma triagem com a senhora. É de graça, Dona Penélope. A minha mãe ficou sem palavras. Apenas agradeceu muito ao seu Miguel e balançou a cabeça. No sábado seguinte, eu acompanhei a mamãe até a tal da clínica. Era tudo lá muito bonito, sabe? Branco, limpo, silencioso. Parecia outro mundo. O Dr. Elton, ele foi gentil, paciente e explicou cada detalhe. Dona Penélope, o caso da senhora é delicado. Mas, sinceramente, não é impossível. Se fizermos a cirurgia e o tratamento certinho, quem sabe? Há uma chance. A senhora poderá voltar a enxergar, não totalmente, mas parcialmente. É uma esperança. Eu olhei para ela e a minha mãe tremia. E a resposta da mamãe nessa hora foi: eu já me acostumei com a escuridão. Mas mamãe, não precisa mais se acostumar, mãe. A gente tem uma chance, né, doutor? Aí a mamãe sorriu com o rosto inteiro e segurou a minha mão com força. Voltei para casa com o coração leve. Fabiano me esperava no portão com o desenho de uma casa sem goteira e uma árvore de manga no quintal. Iago, olha aqui. Aqui é a gente no futuro. Tá bonito, Fabiano. Você viu que a mamãe tá com o olho aberto? Se Deus quiser, vai ser assim mesmo. A minha mãe já estava mais confiante, ensaiando até como andar sozinha no quintal. Tiago a ajudava a contar os passos da porta até o portão. E a gente ria quando ela errava a curva e ia parar perto do galinheiro vazio que tínhamos feito no quintal. Se eu errar o caminho da luz, pelo menos eu chego na sombra, ela dizia com aquele humor que nunca havia perdido. No domingo à noite, o céu escureceu de repente. Começou a ventar e as goteiras antigas voltaram a pingar nos cantos do barraco. Tiago e eu puxamos os baldes como sempre. Mas de repente, um estalo seco, um clarão e o som de algo chiando atrás da parede da cozinha. Iago! Iago! Gritou o Diogo. Tá saindo fumaça do fio da tomada! Iago! Eu corri, mas já era tarde. Um fio antigo, remendado com fita, havia encostado num pano. E o fogo começou naquele pequeno pano de prato, rastejando pelas ripas como se soubesse o caminho da destruição. Tiago, pega você, Fabiano! Eu gritei. A mamãe tateava tentando achar a bengala. Diogo puxava Oliver pelo braço chorando e eu arranquei uma toalha molhada e bati nas chamas como eu podia. O barraco era feito de madeira, madeira fina, fumaça por todo lado, os olhos ardiam. Vamos sair daqui todo mundo. Já tossindo. Vamos sair pra fora. Ou a gente acaba morrendo aqui. Em poucos minutos estávamos todos do lado de fora, tremendo, vendo as chamas engolirem metade da cozinha. Seu Miguel, ele chegou correndo, alertado pelos vizinhos. Chamaram o corpo de bombeiros, mas quando os soldados dos bombeiros chegaram, já tinham perdido tudo que estava ali. Fogão, armário, comida. A parte dos fundos ficou queimada, o resto encharcado pela água dos bombeiros. Ficamos em silêncio na calçada, cobertos com cobertores doados às pressas. A mãe
com os olhos fechados, sussurrou: eu devia ter morrido antes disso. Eu devia ter morrido. Não, mamãe, não. Não fala assim. Eu falei ajoelhado na frente dela. A senhora vai viver para ver isso tudo mudar, mamãe. Com os seus olhos, mamãe. Com a sua alma. A senhora ainda vai ver coisa, mãe. A senhora pode ter certeza disso. Ela chorou. Tiago me abraçou. E seu Miguel, com a voz embargada, falou: isso não pode ficar assim. Vamos dar um jeito nessa casa. Naquela noite, fomos levados para o salão da igreja que seu Miguel frequentava. Chegamos lá e o culto ainda não tinha terminado. Foi quando o pastor deu um trecho da Bíblia para o seu Miguel ler no púlpito. Mas ele me viu. Seu Miguel me viu ao seu lado e me entregou a Bíblia e falou: Iago, vai você no púlpito e leia. Mas, seu Miguel, eu não sei ler essas palavras difíceis aí. Eu vou passar vergonha. Vergonha nenhuma. Vai lá no púlpito e leia. Eu sinto que essas palavras terão mais valor se ditas por você, Iago. Eu não podia fugir à responsabilidade. Aquele homem já tinha feito tanto por nós e eu não podia negar. E mesmo com medo, até tremendo, eu fui. O trecho que eu li se tornou inesquecível. E dizia assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Eu acabei de ler tremendo. E o pastor da igreja emendou dizendo: gente, a reflexão desse trecho lido aqui por esse garoto é a ajuda que vem do alto. Tem hora que a gente se sente só. Tem dia que o peso da vida parece maior do que os ombros pode carregar. A gente olha para os lados e não encontra uma saída. Mas é justamente nesses momentos, quando tudo parece perdido, que Deus entra em cena. Ele não chega com barulho, ele não chega com aplausos, ele chega com socorro, com aquele alívio que vem de mansinho, que você nem sabe explicar, você só sente. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Palavra santa de Isaías 41, 10. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você não está sozinho. Quer dizer que o seu coração, se for bom, se sua fé estiver firme, a recompensa vem. E vem do jeito mais bonito. Vem com uma ajuda inesperada no momento exato, no instante em que você mais precisava. Deus não falha. Deus não falha. Ele vê o seu esforço, Ele conhece suas lágrimas e no tempo certo Ele envia um socorro. Então respira, confia e continua, porque a ajuda vem, e quando ela vem é milagre, é recompensa de quem esperou com fé, com amor no peito. Olha, eu não sei, mas enquanto falava assim o pastor, ele olhava para mim. Será que aquilo tudo era para mim? Eu só sei que naquela noite dormimos todos no salão da igreja, ali em colchões no chão, mas estávamos juntos e vivos. Na manhã seguinte ao incêndio, acordamos todos ao som de vozes do lado de fora. Quando saímos, vimos algo que eu jamais vou esquecer. Gente, muita gente, vizinhos com baldes, outros com um martelo, crianças trazendo tijolos com um carrinho de mão. Uma senhora que eu nem conhecia, chamada Dona Jurema, estava com uma marmita cheia de arroz e pedaços de frango.
Pedaço de peito, de coxa sobre coxa. Não vamos deixar vocês sozinhos, ela disse, me entregando aquela marmita com aquele arroz gostoso e aquele frango delicioso. Você e seus irmãos têm alma de gente boa. Seu Miguel, emocionado, explicou que havia conversado com os moradores da região e organizado uma vaquinha pela internet. Um jovem da comunidade que mexia com rede social fez um vídeo mostrando o barraco queimado e contando a nossa história. O vídeo se espalhou. Em menos de 2 dias, seu Miguel disse com os olhos arregalados, a vaquinha passou já de R$5.000. Meu Deus do céu, eu quando ouvi esse valor, para mim era milhão e milhão de dólares. Eu não sabia o que dizer. Eu só olhei para o céu. A fumaça da noite anterior ainda parecia pairar no ar, mas agora ela vinha misturada com o cheiro de cimento fresco e pão quente. Como eu ainda estava na igreja, eu corri até a imensa Bíblia que ficava no púlpito e, por incrível que pareça, ela ainda estava aberta na mesma página da leitura que eu havia feito na noite anterior. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. No fim daquela semana, enquanto os voluntários erguiam as novas paredes de alvenaria, onde antes havia apenas madeira podre, um repórter chegou com uma câmera e um microfone. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, aqui é o Rodrigo Muniz, a Rádio Metropolitana. Nós estamos na Vila Nova, onde uma tragédia recente acendeu o melhor que há nas pessoas, o espírito da fraternidade. Pois a minha mãe, ela estava exatamente ligada na mesma rádio, ouviu tudo sentada. Ali ao lado do rádio, aquele rádio que fora emprestado e estava com um sorriso tímido. O moço falou, filho, o nome de vocês, ela sussurrou. Falou sim, mamãe. Falou do pai que morreu, da nossa luta. E falou da senhora também, mãe. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Filho, eu ainda não enxergo, mas eu consigo ver o que está mudando por dentro. 3 dias depois da tal reportagem, seu Miguel entrou correndo na igreja onde continuamos hospedados. Ele chegou com o celular tremendo na mão. Iago, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Uma clínica da capital viu o vídeo da vaquinha e eles querem fazer a cirurgia da sua mãe. E de graça, Iago, com os melhores médicos. Eu congelei. Era como ouvir que um milagre iria se materializar ali, entre os tijolos ainda úmidos da nova casa. Tem certeza, seu Miguel? Eu perguntei com a voz engasgada. Certeza absoluta, Iago. Eles disseram que mesmo sendo um caso antigo, difícil, tem chance sim de recuperação a visão dela. E querem usar um método novo, um laser, coisa do gênero, tecnologia de ponta, uma lente. Eu sei lá, eu não entendo nada de visão. Mas eu estou enxergando coisa boa. Eu corri para contar para a mamãe. Ela estava sentada no canto, ajudando a enrolar as roupas doadas em pilhas organizadas. A roupa estava sobrando agora. Quando ela ouviu, ela deixou até um lençol cair do colo. Eu nem sei o que dizer. Então eu vou para a capital, para fazer essa cirurgia. Eu nunca nem saí dessa cidade. Mãe, é a sua chance, mãe, de ver a gente de novo, de ver a casa reformada, o sol, as cores, mãe. O rosto do pai que o tempo quase apagou da sua memória, pelo menos na fotografia. A mamãe sorriu, mas um sorriso misturado também com o medo. Filho, e se der errado? Mãe, e se der certo, mãe? Ela ficou em silêncio. O mesmo silêncio que às vezes vem quando a gente escuta um milagre batendo na porta e não sabe se abre por fé ou se não abre por susto. Na semana seguinte, fomos todos juntos levá-la
até o ônibus que sairia cedinho com destino à capital. A mamãe usava um vestido florido, os cabelos presos por Tiago, que aprendeu a fazer trança com a vizinha. Mamãe levava na bolsa um retrato antigo, já desbotado, retrato de nós 5 ainda pequenos. Disse que se voltasse a enxergar, queria ver com os próprios olhos o que o tempo tinha feito com a gente. Quando ela entrou no ônibus acompanhada por uma amiga de seu Miguel, a Dona Alice. A Dona Alice era uma outra assistente social antiga, já de idade e muito amiga do seu Miguel. Aí o Oliver, ele correu atrás do ônibus chorando. Mãe, mãe, você vai lembrar de mim, mãe? Ela sorriu emocionada. Vou lembrar, e daqui a pouco, mais do que lembrar, eu vou ver vocês. Eu vou ver você, Oliver. O ônibus partiu. E nós ficamos ali na rodoviária simples daquela cidade, com o coração leve e apertado ao mesmo tempo. Ficamos esperando por uma notícia, uma resposta. E a ligação veio, um telefonema numa tarde de sábado. Estávamos pintando o interior da nossa nova casa com latas doadas por um mercado da região. As mãos de Fabiano estavam todas azuis. O Diogo ria com o nariz cheio de tinta. E o Tiago tentava impedir Oliver de comer o pincel. Foi nesse caos alegre que o telefone do seu Miguel tocou. Ele atendeu e logo seus olhos se encheram d'água. É ela! Dona Penélope, a sua mãe, Iago. Eu peguei o celular com as mãos tremendo. Mãe! Oi, mãe! Do outro lado da linha, eu ouvi um suspiro e em seguida a voz que parecia mais clara, mais forte, mais viva. Iago, meu filho! A mãe está enxergando! Como, mãe? Eu tinha entendido. Lógico que eu tinha entendido. Mas eu não queria compreender a grandeza daquela notícia. Como, mãe? Repete. Eu não entendi. Iago, eu estou vendo, eu estou enxergando de novo, filho. O meu coração parou. O meu coração parou, tamanha a minha felicidade. Mãe, é isso que a senhora está falando, mãe? É isso, eu estou vendo, meu filho. Eu vi a luz da janela quando eu acordei. Eu ainda não tirei, sabe, o curativo. Mas, apesar do curativo, ainda vaza a luz. Eu estou vendo assim o branco da gaze do curativo. Eu estou vendo, filho. Eu caí de joelhos no chão. Os meninos me olharam sem entender, até que eu sorri e gritei: a mamãe está enxergando. A mamãe está enxergando de novo, a nossa mãe está vendo. Foi uma explosão de alegria. Mas aí a voz dela voltou com um tom mais tenso. Iago, tem um problema. Os médicos disseram que eu vou ter que ficar mais um tempo por aqui. Estou com uma inflamação no ombro esquerdo, nada grave, mas não posso viajar ainda. Mas olha, quando eu tirar o curativo eu te dou os detalhes. Mas já tenho a boa notícia, porque está vazando a luz. Meu peito se apertou. Apertou-se um pouquinho mais, porque a mamãe teria que estender o seu tempo na capital. Então a saudade virou também um peso. Mas eu respirei fundo e tentei ser forte, como ela sempre foi. A gente vai ter que esperar, mãe, o tempo que for, mas o bom é que a senhora volte para casa enxergando, mãe. Filho, cuida dos seus irmãos por mim, viu, Iago? Sempre cuidarei, mãe. Só que agora, quando a senhora voltar, já vai poder ver com os seus próprios olhos que valeu a pena tudo que a senhora fez por nós. Ela chorou do outro lado e eu chorei do meu lado. Uma nova notícia nos veio por intermédio da própria assistente social, a Dona Alice, que tinha viajado com a mamãe. Ela
passou a notícia vindo pessoalmente na nossa casa, que estava ainda em reforma. Iago, ela disse toda animada: eu estou vindo aqui com uma proposta da prefeitura. Vimos o impacto do caso de vocês e conseguimos, junto ao programa de habitação popular, oferecer uma casa de alvenaria, novinha para vocês num bairro melhor, com água encanada, com luz, escola perto, segurança, tudo que vocês possam imaginar de melhor. Nossa, o que a assistente social Dona Alice estava falando era maravilhoso, mas ainda assim eu olhei ao redor, a casa nossa ainda cheirava a cimento fresco, mas era o mesmo chão onde meu pai pisou, o mesmo céu que a mamãe aprendeu a enxergar de novo, mesmo sem os olhos. E meus irmãos, eles vão ter espaço? Iago, com certeza um espaço muito melhor do que esse aqui. Tudo bem que são 2 quartos, mas são quartos que poderão depois ser ampliados. O banheiro é dentro de casa, é um novo começo para vocês. Só que é longe daqui, vocês vão ter que deixar esse bairro. Tudo bem. Naquela noite, ninguém dormiu direito. As notícias eram muito boas. Tiago queria muito ir, o Diogo estava dividido, o Oliver e o Fabiano só perguntavam se lá tinha quintal, e eu fiquei olhando para as paredes que a gente ajudou a levantar com as próprias mãos. Senti como se algo em mim estivesse sendo puxado entre 2 direções: o passado de luta e o futuro de esperança. Obviamente que no próximo telefonema da mamãe eu daria para ela a grande notícia: nós tínhamos ganhado uma casa popular. 2 dias depois daquela comunicação, a mamãe fez contato de novo comigo. E aí então eu pude dar notícia a respeito da casa popular da prefeitura. A mamãe ficou muito contente e ela respondeu: filho, se a vida te der a chance de ter um chão firme, meu filho, pisa nele e leva os seus irmãos com você. Eu vejo agora, estou enxergando com os olhos de verdade, com os olhos do coração, que a gente merecia mais do que migalha, filho. A gente merecia viver, não só sobreviver. Então, aquele negócio da prefeitura era irrecusável. Tinha sim que pagar uma parcela mensal a respeito da casa popular, mas era tudo tão tranquilo e fácil. No fundo, sabíamos que era mais do que a hora de dar um passo adiante, mesmo com os pés tremendo, mesmo com o coração sentindo ter deixar... Esse pedacinho de novo. Mesmo com o coração sentido por ter que deixar aquela vizinhança, porque a gente não deixava para trás as paredes só, mas também as cicatrizes gravadas nela. Fomos então para a casa popular. Gente, gozado que nós morávamos na Vila Nova e a casa popular ficava num bairro chamado Novo Lar. Novo Lar. Ficava pertinho do Jardim da Luz. Nomes bonitos, né? Que combinava a esperança que nos guiava. A casa, lógico, era uma casa muito melhor, com sala bem dividida, a cozinha, 2 dormitórios, o banheiro dentro de casa, a parede pintadinha de branco, um cheiro bom de madeira nova. Agora, cada irmão tinha sua própria cama. Não dava para ter um quarto, obviamente que não dava, mas cada um tinha sua própria cama. Colocamos ali triliche, beliche. Fabiano pulava na dele como se fosse um pula-pula. Mas logo nos primeiros dias, vimos que nem tudo era como pintavam. A escola era distante, os colegas lá já não tinham as mesmas histórias que as nossas. Chamaram o Tiago de moleque de rua e riram do tênis furado do Diogo. Oliver ficou triste e eu precisei engolir a minha raiva, porque se eu revidasse, tudo o que havíamos conquistado poderia desabar. Além disso, os vizinhos não conversavam, ninguém dava assim bom dia. Era como morar num lugar limpo, mas frio, um lugar sem alma. No 5º dia, após a mudança, enquanto eu passava pano na cozinha, eu ouvi um grito lá fora.
Saí correndo. Um carro parava em frente ao portão da nossa nova casa. A porta se abriu e devagar lá estava ela, a dona Penélope. Mãe! Mãe! Eu gritei e corremos todos. Eu fui o primeiro a chegar, depois o Tiago, o Diogo, o Oliver, o Fabiano. A mamãe estava diferente, mais magra, mas com os olhos vívidos. Os olhos tinham brilho. E a mamãe chorava. Meus filhos, como vocês cresceram, estão grandes, agora eu posso ver, se não com todos os detalhes, pelo menos a mãe pode enxergá-los, a mãe pode ver. Ela também tocava cada rosto, como se fizesse o reconhecimento de cada célula através da ponta dos dedos. Era uma mistura, o que ela conseguia ver com os olhos, ela complementava depois com o toque das mãos. Olhou para mim com os olhos marejados e também com a mão apalpando. Iago, eu sonhei com esse momento a vida inteira, filho. E agora eu te vejo. Vejo você, vejo seus irmãos, vejo vocês. E então eis que nós nos abraçamos todos ali mesmo na rua. E nem ligamos para os vizinhos que espiavam por trás das cortinas. Pela primeira vez em anos, nós nos sentíamos completos. Mas a minha mãe, muito sensível, muito inteligente, ela notou, ela percebeu o vazio e disse: mas filhos, por que vocês estão quietos? Cadê o sorriso da nova vida, da nova casa? Eu na hora olhei para o chão e falei com uma certa tristeza: sabe o que é, mãe? É que tudo aqui é realmente mais bonito, mas ninguém sorri. As pessoas não nos olham nos olhos. É como se a gente fosse estranho demais para esse lugar aqui. Então, a minha mãe segurou meu rosto com firmeza e falou: meu filho, não é a casa que faz o lar, é a gente. Vamos ensinar esse lugar a ser quente e do nosso jeito. E se não for possível, a gente busca outro canto, porque agora eu vejo. E com esses olhos, eu vou cuidar de vocês ainda mais. A minha mãe parecia outra. Bastou uma semana para ela conhecer a dona Neuza, a vizinha da rua de trás, que a convidou para um grupo de mulheres com deficiência visual. A minha mãe podia palestrar, ela tinha experiência. A princípio, ela foi só para ouvir, mas no terceiro encontro, já estava ensinando as outras a fazer sabonetes artesanais, costuras e até tricô, coisas que ela fazia desde a adolescência. A casa, a nossa casa, começou a se encher de aromas bons, alecrim, lavanda, camomila, tudo vindo das experiências dela com os sabonetes das outras mulheres. E aos poucos, outras senhoras do bairro começaram a visitar nossa casa. Pela primeira vez, aquele bairro que para nós era gelado começou a ter risos, vozes misturadas no quintal. Mas, enquanto a mãe florescia, o meu irmão Tiago, o Tiago murchava. Eu percebi que o Tiago ele não queria mais ir para a escola. Ele começou a esconder o choro, a camiseta riscada. Um dia eu cheguei mais cedo, lá do supermercado, onde eu continuava trabalhando. Eu trabalhava e estudava. Aliás, eu estudava na mesma escola que o meu irmão Tiago, só que num período diferente. Eu entrava agora às 6 horas da tarde. E eu vi o Tiago no quarto. Ele estava tentando limpar com sabão uma palavra escrita nas costas da mochila dele com uma caneta preta. E eu cheguei a tempo. E aí eu perguntei para ele: Tiago, o que é isso? O que você está lavando? Ele começou a chorar. Ele não suportou e começou a chorar. E deu para eu ler, porque ele não conseguia tirar aquela tinta. Estava escrito nas costas da mochila dele: lixo de favela e ainda por cima viado. Oh, meu Deus, aquelas palavras me tocaram tão profundamente. Eu perguntei: quem fez isso com você, Tiago?
Ele abaixou os olhos. Eu não quero dar problema, eu não quero ter mais problema não, Iago. Você não é problema, cara. Eles é que são problema. Mas eu vi o meu irmão chorar como uma criança pequena. Ele ainda tinha trejeitos infantis, mas chorou de um jeito como se fosse ainda menor. Eu o abracei forte, como o pai fazia com a gente quando o mundo era duro demais. Eu estava levando a sério aquela coisa da emancipação, sabe? Abracei o meu irmão de uma maneira bem forte. Naquela noite eu falei com a mamãe, expliquei para ela o que tinha havido com o Tiago. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois falou: essa dor a gente não pode calar, filho. Você sabe o que tem que ser feito, meu filho, mas faça com sabedoria. Toma suas atitudes, toma sim, Iago. E no dia seguinte, eu fui pessoalmente até a escola. Mas não fui como aluno, porque aí eu ia todos os dias. Eu fui como um irmão responsável, o irmão mais velho. Pedi para falar com a diretora. Contudo, eu mostrei a mochila para ela, as marcas, a escrita, e pedi que tivessem respeito com o meu irmão. E pedi por justiça. A diretora me escutou e pela primeira vez ouviu de verdade. Vamos tomar providência sim, Iago, disse ela. E se você topar, Iago, queremos que você fale sobre essa história na próxima assembleia aqui da escola. Os alunos precisam entender o que é empatia. Se aceita? Na noite anterior à assembleia, eu quase não dormi. Olhei para o teto, lembrando do meu pai. Pensava no que ele diria se estivesse ali no meu lugar. Acordei antes do sol nascer. E no horário combinado com a diretora, eu cheguei à escola com o coração aos pulos. A diretora me cumprimentou com um aperto de mão firme. Aquela sala estava lotada. 6º, 7º, 8º, 9º ano, professores, coordenadores, Tiago me olhando como se eu fosse alguém que ele queria se tornar um dia. Então eu peguei o microfone da sala com a mão trêmula e eu comecei a falar. Pessoal, eu estudo aqui na escola, só que eu estudo no outro período, no período noturno. Apesar de ser ainda novo, eu acabei de fazer 13 anos. Meu nome é Iago. E também eu trabalho num supermercado onde eu reponho mercadorias em gôndolas. Eu, depois do trabalho, venho aqui para a escola. Eu tenho 4 irmãos e um deles está aqui hoje, nessa assembleia. É aquele ali, o Tiago. Eu vi que as cabeças se viraram. O Tiago abaixou os olhos, tímido. Vi também que uns moleques do fundão soltaram uns risinhos. A gente veio de um lugar, continuei falando com a sala. A gente veio de um lugar onde o chão molhado da sala era mais comum do que pão na mesa. Onde o barulho da chuva era medo, porque gotejava até no travesseiro. E a gente perdeu o nosso pai, não para a violência, mas para uma doença que foi violenta demais com ele. A sala ficou muda nessa hora, o ar ficou pesado, mas eu continuei. A minha mãe, na verdade, era cega. Ela era, porque hoje, graças a Deus, sim. E um milagre de amor. E também a medicina. A minha mãe voltou a enxergar. Mas antes disso, a gente enxergava por ela. E ela via a vida por nós. Nessa hora, na sala, houve suspiros. Eu vi um menino da minha sala passando a mão no rosto, limpando algo, e era lágrima. Eu estou contando isso para vocês, não é para ninguém sentir piedade, pena. É para lembrar que cada um carrega o peso que não se vê. E chamar alguém de
lixo e menosprezá-lo chamando-o de viado, diz mais sobre quem fala do que sobre quem escuta. Silêncio. Silêncio total. E depois, palmas. Eu ouvi palmas. Primeiro uma e depois várias. A diretora me abraçou. Vi professores chorando. Vi Tiago sorrir. Na saída, uma menina veio até o meu irmão e falou: desculpa, Tiago, pelos que escreveram na sua mochila. Você é um cara incrível. Eu gosto muito de você. E ele só respondeu com um sorrisinho e um valeu. A escola mudou. O Tiago não andava mais cabisbaixo. E pela primeira vez eu senti que ser ouvido também é uma forma de vencer. 2 dias depois dessa assembleia, a diretora me chamou na sala dela com um sorriso diferente. Iago, alguém viu o seu discurso e quer conhecer você e o seu irmão, o Tiago. Conhecer? E quem é? É uma ONG chamada Mudar o Amanhã. Eles trabalham com jovens como vocês e querem conversar com vocês dois. Na mesma tarde, fomos até o centro da cidade, acompanhados da coordenadora da escola. Era um prédio simples, mas dentro parecia outro mundo. Gente sorrindo, livros por todos os lados, computadores, cheiro de café e pipoca no ar. Nos apresentaram a Jéssica, a coordenadora do projeto. Ela nos ouviu em silêncio, olhos cheios d'água, enquanto eu e o Tiago contamos a nossa história. Falamos da mamãe, do nosso pai, do barraco, do trabalho no farol, dos cadernos com as páginas manchadas pela chuva e do meu atual emprego no supermercado. E ela disse: olha, vocês são o tipo de história que precisa realmente ser contada. Mais do que isso, precisam ser continuadas essas histórias. Nós queremos dar a vocês 2 bolsas de estudos integrais. Escola, transporte, uniforme, alimentação. E se a mãe de vocês permitir, queremos que vocês sejam rostos da nossa nova campanha. Jovens que não desistem. É o título da campanha. Vocês aceitam? Tiago começou a chorar na hora. Eu só consegui sorrir nervoso. Tanta notícia boa assim. Parecia que o peito não dava conta. Voltamos para casa correndo. A mãe nos esperava sentada no sofá velho, com um pano de prato no colo, e nós contamos tudo para ela. Ela chorou baixinho e depois levantou, ergueu as mãos e falou: Senhor Deus, obrigada por transformar as cinzas da nossa dor em ponte para a esperança. Meus filhos, eu sempre soube que vocês iriam voar, que vocês iriam vencer. E a minha mãe estava certa. Voamos. Aos poucos, com medo, com tropeços, mas voamos. Naquela noite, eu escrevi no meu caderno: o mundo pode tentar nos derrubar 1000 vezes, mas a gente só precisa de uma asa firme para levantar. O amor. O amor. Com a bolsa de estudos, a minha rotina e a do Tiago mudou. Eu ainda ia no supermercado, mas o Tiago já não ia mais para o farol. Como tinha jeito para lidar com cabelos, ele fez um curso de cabeleireiro. Lembra-se que ele penteava o cabelo da mamãe? Ele que aprendeu com uma vizinha a colocar tranças e tirá-las. Eu só sei que a nossa vida mudou completamente a partir dali. Estudávamos em tempo integral, com direito até a aula de informática, sem contar inglês e espanhol. Mas nem tudo são flores. Quando o mundo começou a sorrir para a gente, o passado bateu a porta perguntando se nós esquecemos dele. Tiago, que sempre foi assim mais impulsivo, teve ainda alguns problemas com os meninos. Era aquela questão que mais tarde eu vou tratar aqui. Mas sem dúvida, o meu irmão Tiago era um cara bem resolvido. Quando menos esperávamos,
ele passou a trabalhar num salão de cabeleireiro no bairro e não demorou muito tempo. Ele se tornou sócio. Hoje, ele é dono desse salão, que é o mais movimentado do bairro e muito afamado na cidade. Tiago, com a sua personalidade, assumiu então a sua homossexualidade. E hoje, ele é muito feliz ao lado do William. A vida foi se ajeitando pouco a pouco, como se a cada dia alguém estivesse cuidando do nosso amanhã. Quando a mãe anunciou que havia arrumado um emprego, foi uma bênção. Foi o pessoal da própria ONG que ofereceu trabalho para ela. Dona Penélope não tem lá uma visão perfeita. Numa vista, ela tem 20%, na outra ela tem 10%, mas consegue enxergar o necessário. Ela nunca tinha falado sobre o tempo em que trabalhava na área de recursos humanos, isso antes de perder a visão, mas quando conseguiu essa vaga, algo na mamãe mudou. O trabalho começou a desenvolver a confiança que ela tinha perdido ao longo dos anos. E não só se sentia útil novamente, como agora ela era um exemplo para todos nós. Eu não acredito que eu estou fazendo isso, Iago, ela disse numa noite depois de voltar da sua primeira semana no novo trabalho. Eu estou de volta, sabe? Eu me encontrei de novo. Como eu pude deixar o medo tomar conta de mim durante tanto tempo? Eu estou de volta. Aquela conversa me fez enxergar algo que antes eu não via com tanta clareza. A nossa mãe nunca deixou de ser forte. Só precisava de uma ajuda, de um empurrão. E a gente, como filhos, sempre, todos, fomos a força dela sem saber. Sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu escrevo essa história não para lembrar da dor, mas para honrar cada cicatriz que nos trouxe até aqui nessa caminhada. Aqueles dias difíceis não nos definem, mas nos moldaram. Cada lágrima, cada escolha certa ou até errada foi parte da estrada que percorremos juntos. A mãe, nossa guerreira, hoje com 62 anos, ela é uma referência na cidade. Ela mora sozinha, trabalha no setor de RH de uma empresa aqui da cidade, apesar de ter problemas de visão ainda. Mas vê a vida, e vê a vida com o olhar de quem conhece o fundo do poço e sabe reconhecer a luz no fim do túnel. Ela também é conselheira, guia e consolo de muitas mães como ela na ONG que um dia nos estendeu a mão. E nunca deixou de nos dizer: tudo é possível se vocês não desistirem. Foi Deus que me deu vocês, e vocês que me deram a chance de recomeçar, diz a mamãe sobre nós. Tiago, o meu irmão, hoje tem 34 anos. É feliz como cabeleireiro, dono do salão do Instituto de Beleza e feliz também com seu companheiro William. Ele sempre diz: o erro não te define, o que te define é o que você faz depois do erro. E a mesma frase que um dia eu disse para ele sentado naquele banco perto da linha de trem, e toda vez que ele repete, eu sinto que ele cumpre o meu papel. O Fabiano, o outro irmão, hoje tem 29 anos. O garoto que desenhava com carvão nas paredes, hoje ele é ilustrador profissional. Já até publicou ilustrações em livros infantis. Já defende um dinheirinho, já participou de exposições. Até no exterior ele esteve. Parte da renda dele vai direto para projetos sociais. Um dos livros onde ele acabou publicando as suas produções foi dedicado à nossa mãe, com uma dedicatória simples e poderosa: para quem me fez enxergar antes mesmo de voltar a ver. Diogo, hoje 32 anos, tem uma oficina mecânica muito respeitada na cidade. Sempre discreto, ele é conhecido por consertar carros de famílias carentes sem cobrar nada. Casado com a Fernanda, tem uma filha linda chamada Ana.
Ele costuma dizer: tem gente que conserta a máquina, eu gosto mesmo é de consertar a esperança. Oliver, o nosso pequeno guerreiro, que quase foi levado por uma pneumonia, hoje tem 31 anos. Ele é enfermeiro, trabalha num hospital público na ala de pediatria. Cuida das crianças com um amor que vem do fundo da alma. Já participou de campanhas solidárias, cuidando de crianças com doenças respiratórias, exatamente como ele teve um dia. Quando perguntam por que ele escolheu essa profissão, ele sorri e responde: porque alguém acreditou em mim quando eu mal conseguia respirar. E eu, o Iago, sou assistente social. Eu não podia decepcionar o seu Miguel. Meu Deus, como eu devo para esse homem. Seu Miguel, o dono da Kombi. Se eu não esqueço de Deus e não posso esquecer, Deus também me ensinou que eu não posso esquecer do seu Miguel. Me ensinou tanto, tanto. Ele fez muitas e muitas vezes o papel de pai. Como eu gosto do seu Miguel. E ele me ensinou a ter amor por essa profissão que é dele, sabe? Assistente social. Alice, grande amiga dele, aquela que conduziu a minha mãe até São Paulo para a cirurgia. Nossa, como ela foi importante. Eu comecei a reconhecer no seu Miguel e na Alice a importância de ser assistente social. E foi o que eu me tornei. Sou assistente social, caminhei muito, lutei com cada pedra que eu encontrei no caminho. E hoje eu tenho orgulho de dizer que ajudo a transformar vidas como transformaram a nossa. Tenho minha própria casa, feita com sacrifício, suor e fé. Vivo aqui com a minha esposa, a Regina, e o nosso filho, o Douglas. E aos domingos, a casa se enche com a família toda, risadas, histórias e abraços. O retrato do meu falecido pai na parede, sorrindo como quem sempre soube que a gente ia conseguir, ia vencer. Sim, o passado ainda mora em mim, mas agora ele não machuca mais. Mas ele ensina, porque fomos 5 filhos nascidos em meio à pobreza, à tristeza e à luta. Mas hoje somos 5 homens que aprenderam o valor de uma mãe forte, de um pai presente até o fim, até o último momento da vida dele, e de uma esperança que nunca desistiu da gente. Nunca desistiu da gente. E assim termina a nossa história, cheia de resiliência e superação. Uma história que começou num barraco cheio de goteiras. Hoje, ela termina em casas cheias de amor. Aonde foi que tudo mudou? Eu diria que foi naquele dia, na igreja, em que o seu Miguel me levou. Exatamente naquela igreja. Vocês se lembram? Quando o pastor pediu que ele lesse um trecho da Bíblia, e ele simplesmente, ele passou para mim a Bíblia dizendo: vai lá, menino, sobe no púlpito e leia. E eu quis dizer para ele que não, eu falei para ele que não. Que eu tinha vergonha, que eu estava tímido, que eu não sabia ler palavras tão difíceis. E ele falou: vai lá e leia. Sabe por que ele fez isso? Porque estava escrito por Deus que eu deveria não apenas ler aquelas palavras, mas eu devia gravá-las no fundo da minha alma, para que elas guiassem a minha vida dali para frente. E quando eu fiz isso, a minha vida mudou. Então eu gostaria de apresentá-las no final da minha narrativa, para que essas palavras também penetrem o coração de quem estiver ouvindo agora. Ouça. Quem tiver ouvidos, ouça. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Faça dessas palavras o seu lema. Deus é contigo. Ficarei aguardando os comentários de vocês todos a partir de agora. Meu nome, Iago Nascimento da Silva. I can never repay you for all you are and all you've done for me. I couldn't thank you enough. My worship could never measure how I feel. So I'll be an offering at the potter's wheel. I give you my life. I offer my best, a sacrifice. Whatever you ask, morning and night, and every hour that shall pass, it's yours to have and hold, to mold and shape. Lord, fill this place. So fill this place. Fill this place. I am a vessel born of your clay. Lord, fill this place.